A sua consciência te acusa? Gênesis 3 fala pra gente do momento da queda do homem, do momento em que o homem peca pela primeira vez. A Bíblia diz que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a partir desse momento a Bíblia mostra que o homem adquiriu a consciência de que ele estava nu. A Bíblia não diz que o homem adquiriu a consciência do mal. A Bíblia diz que o homem adquiriu a consciência do bem e do mal. Mas nesse momento a gente vê como funciona a natureza da mente de uma pessoa afastada de Deus. A mente de uma pessoa afastada de Deus, apesar de ter conhecimento do bem e do mal, tende sempre a pensar pelo mal. A partir do diálogo entre Deus e Adão, nós vemos como a nossa mente trabalha quando estamos afastados de Deus. Porque a Bíblia conta que Deus então vem ao encontro de Adão e pergunta por ele, e nesse momento Adão se esconde porque estava nu. E aí então Deus, já ciente da situação, pergunta a Adão quem disse a ele que ele estava nu. Aí a resposta de Adão carrega uma mensagem e a pergunta de Deus também. Quando Deus pergunta quem disse a Adão que ele estava nu, a resposta de Adão é logo transferir a culpa daquilo que ele estava passando para a mulher e também para Deus, porque ele diz para Deus que aquilo que ele estava vivendo era culpa da mulher que tu me deste. Então ele estava transferindo a culpa para a mulher e para Deus, mas a pergunta de Deus não queria essa resposta. O que Deus queria saber com aquela pergunta era como estava o coração de Adão a respeito do pecado que ele havia cometido. E naquele momento a pergunta que Deus fez revelou que o homem estava mais preocupado em encontrar justificativas para o que ele havia feito do que realmente preocupado em buscar o perdão. E é assim que a mente humana afastada de Deus funciona. Isso é uma característica do homem afastado de Deus. Ele procura justificativas para o seu pecado em vez de buscar arrependimento e pedir perdão. A mente do homem afastado de Deus aqui no texto mostra uma grande característica de nós até os dias de hoje, que é a dificuldade de assumir os nossos próprios erros e reconhecê-los diante daquele que tem poder para nos perdoar. Uma das características que fez de Davi um grande homem de Deus, um grande homem na história da Bíblia, na história da humanidade, principalmente na história de Israel, não foi o fato de ele não ter errado ou de não ter cometido pecados, mas foi a característica que ele tinha de reconhecer seus erros, assumir aquilo que vinha como consequência desses erros e pedir perdão. Quando a Bíblia nos mostra o pecado que ele cometeu com Batseba, o profeta vai até ele e o profeta aponta para ele o pecado que ele havia cometido e ali mesmo ele recebe a sentença daquele pecado. Mas a preocupação que Davi mostra naquele momento não é nem com a consequência, nem com o pecado, mas sim se Deus o perdoaria. A atitude de Davi foi muito diferente da atitude de Adão, que nem sequer pensou em pedir perdão, mas foi primeiro buscar uma justificativa, uma resposta para o pecado que havia cometido. E é assim que o inimigo age nas nossas mentes quando nós estamos em pecado. Primeiro, o inimigo nos leva a pecar, ele nos induz ao pecado. E aí, então, no momento em que nós estamos diante daquele que tem poder para nos perdoar, o inimigo vem até nossas mentes nos acusando, nos tentando impor vergonha e nos colocando em dificuldades de reconhecer o nosso pecado e pedir perdão diante de Deus. A nossa consciência é completamente cegada e em vez de nós buscarmos o nosso perdão, nós assumimos uma vergonha por aquilo que nós fizemos, nos escondemos e nos distanciamos cada vez mais daquele que é o único que tem poder para perdoar pecados. A gente dá lugar às acusações do inimigo na nossa mente, então a gente se sente sujo, a gente se sente indigno e se afasta do perdão que na verdade já está liberado, porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. Basta que a gente aceite o sacrifício dele por nós e receba aquilo que ele já nos deu. Repreenda
todas as vozes do inimigo que tentam colocar na sua boca justificativas para o seu pecado, todas as vozes que tentam colocar na sua mente e no seu coração a vergonha por aquilo que você fez. Fuja dessas desculpas e justificativas. Coloque a sua vida diante de Jesus e receba o perdão que Ele já liberou pelos seus pecados. Peça perdão, aceite o perdão liberado por Ele a você e inicie a partir disso a experiência de uma vida nova.